Olá, 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 tudo bem? Que bom que você está aqui. O primeiro episódio do podcast Viva Mais, um espaço para você obter informações de qualidade, informações confiáveis, para que você possa viver mais feliz, mais saudável, ter vida plena. Este podcast é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus que nesta semana está completando 45 anos. E nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. Por isso, nós estaremos aqui com vários profissionais para compartilhar com você informações importantes, informações confiáveis, que se você colocar em prática, nós temos a plena certeza que elas irão cooperar para que você viva mais. E eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Kelly. Tudo bem, Kelly? Oi, Diego. Estou muito feliz porque estou aqui. Olha só, você que está assistindo a gente no YouTube ou você que está ouvindo a gente nas plataformas de stream de áudio, já salva esse conteúdo, já curte esse conteúdo, já compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, porque vem muita coisa imperdível por aí, muito conteúdo importante, não é isso, Kelly? Nossa, depois que a gente fez aquela lista assim, com todos aqueles profissionais, você não pode perder. Não pode perder, nós estaremos aqui semanalmente, no mesmo canal, no mesmo horário, no mesmo dia, para que você obtenha todas essas informações especiais, porque o nosso objetivo é que você viva mais, não é isso, Kelly? Com certeza. E com qualidade. Não basta só anos de vida. Tem que ter muita vida em cada ano vivido. É verdade. E olha só, eu já vou começar este primeiro episódio dando um recado super especial. Vou fechar aqui nessa câmera, porque eu quero te falar que se você deseja obter informações de qualidade de vida, você pode acessar as nossas redes sociais. Se você pesquisar aí, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok, você vai encontrar o Hospital Adventista de Manaus compartilhando muito conteúdo para que você tenha mais saúde. Então é só pesquisar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Nós estaremos lá presente, Hospital Adventista de Manaus, tá bom? Um outro recado importante para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente, se você deseja marcar uma consulta aqui no Hospital Adventista de Manaus ou deseja realizar algum exame na instituição, basta você ir aí na loja de aplicativos do teu telefone, Google Play ou Apple Store e pesquisar por Consulta Fácil. Esse é o aplicativo do hospital que você pode utilizar para agendamento de consultas e exames. Inclusive, durante a temporada, não é isso, Kelly? Durante a temporada, todos vocês vão conhecer vários profissionais diferentes que atendem aqui na instituição e que você poderá estar realizando o agendamento da consulta neste aplicativo para que você possa ter acesso a esses profissionais. Isso mesmo. E um último recado antes de iniciarmos o conteúdo do primeiro episódio. O Hospital Adventista tem um novo site. Você pode acessar aí ham.org.br. Lá você tem o blog Viva Mais, lá você tem a lista de todos os profissionais médicos que atendem nos consultórios da instituição. Lá você pode agendar consultas, você pode agendar exames. Então está um site bem completo para servir cada vez melhor a sociedade amazonense, os nossos clientes, você que precisa de uma consulta, de um exame, de uma informação para ter uma melhor qualidade de vida. Kelly, dada todas essas informações do episódio inaugural, eu quero te falar uma coisa muito importante antes de você falar o tema e apresentar a nossa convidada do primeiro episódio. Olha só, existem muitas pessoas que não conseguem comer sem um copo de suco, água ou até refrigerante por perto para ajudar na digestão. Mas será que isso faz bem para a saúde? Beber líquido durante as refeições é mais um hábito social do que propriamente uma necessidade. Além disso, devemos lembrar de que outros hábitos são importantes e que auxiliam no processo da digestão, como, por exemplo, a mastigação lenta, que poucas pessoas acabam fazendo. Aliás, esse ato de beber, né, ele acaba prejudicando muito no processo da digestão e nós vamos descobrir isso no episódio de hoje, né? Sobre o que nós vamos conversar, Kelly?
Líquido durante as refeições é um aliado Olha ou é um só, vilão? é aliado ou é vilão? Ô Kelly, antes de você apresentar a nossa convidada, eu só vou explicar uma coisa aqui para quem está assistindo e ouvindo a gente. Talvez você escute aí no fundo uns barulhos. Olha, esse podcast está sendo gravado dentro do Hospital Adventista de Manaus. Então o hospital não para. 24 então, horas. É capaz de você ouvir aí algumas coisinhas no fundo, mas não se preocupe que nada vai atrapalhar a transmissão da informação. Agora, Kelly, apresenta quem é a nossa convidada especial. Nossa, no nosso primeiro podcast eu tenho o prazer de chamar a doutora Daniela Cano, uma amiga querida, ela que é médica de família, ela tem especialização em alimentação funcional, é nutróloga e ainda tem especialização em medicina do estilo de vida. Uau! Que prazer recebê-la, doutora, com a gente neste episódio inaugural do podcast Viva Mais. Seja bem-vinda! Olá, gente. Prazer imenso estar com vocês, Diego e Kelly. Tudo bem com você, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente tem muita pergunta, hein, Kelly? Então começa, Diego. Eu vou começar, então. Vamos lá, doutora. Já vou começar pela mais polêmica. Beber e comer ao mesmo tempo é realmente um problema? É realmente um problema. As pessoas acham, né, que pode comer e beber o que quiser, na hora que quiser, mas isso acaba atrapalhando muito a nossa saúde, a nossa digestão, né, e tudo o que acontece no nosso corpo. Eu sempre falo para as pessoas, a gente é aquilo que a gente come, né, e o jeito que a gente come também. Então, beber realmente é um problema, Diego. E às vezes não se bebe só algum líquido que possa fazer bem, não é, Dani? Às vezes é algum líquido que não só prejudica a digestão, mas o líquido em si já não é benéfico. Quando a gente toma líquido durante a refeição, o corpo, a gente acaba atrapalhando, né, a produção de enzimas pela boca, a gente acaba atrapalhando as enzimas digestivas, né, que são as enzimas que vão quebrar o alimento, a digestão do alimento que é feita, e a gente acaba tendo mais chance de ter refluxo, por exemplo, o alimento não é bem triturado, e pode até acontecer, por ele não estar bem digerido, né, da gente ter mais gases. Então tem mais refluxo, né, porque o estômago fica mais cheio, e também tem gases, né? Você fica com aquela sensação de empachado, tem aquele refluxo, né? Aquele ácido que vai voltando e ainda mais começa a produzir gases. E você já está falando de alguns sintomas, doutora Daniela. O que seria, assim, um sinal no corpo, né? Que você já começou a falar de quem toma líquido ou de uma digestão que acaba estando dificultada. Não, Kelly, peraí, Kelly. Peraí, que ainda quero jogar mais uma polêmica nessa primeira pergunta. Calma aí. Diga. Não é assim tão fácil, gente. A gente tem um scriptzinho aqui de perguntas, mas a gente não pode seguir só o script, né? Doutora Daniela. Sim. Você falou aí que líquido é um problema. Todo líquido... Poxa vida, mas se eu tomar um suco sem açúcar? Não, mas água faz bem para a saúde. E se eu tomar água, é um problema também? É um problema, Diego, porque o nosso estômago, imagina ele vaziozinho, né? A gente tem a boca, o alimento passa pela boca, depois tem um tubo que a gente chama de esôfago, e aí chega no estômago, que é como se fosse uma bexiguinha. Essa bexiguinha, quando está vazia, ela cabe lá mais ou menos 70 ml de líquido. Então imagina, quando você olha o seu prato, olha o seu estômago, né? O nosso estômago tem mais ou menos o tamanho de uma palma da mão fechada. Então quando você está ingerindo líquidos, imagina que hoje a gente tem aqueles copos de 500 ml, 700 ml, e o nosso estômago vazio é aquela bexiguinha que tem 70, que cabe 70 ml. E esse estômago, ele foi feito de uma maneira que ele pode se expandir, né? Ele é feito de várias camadas de músculos e ele aumenta, né, diminui, aumenta, diminui, tanto é que um monte de gente que come muito, né, o pessoal fala, meu estômago está dilatado.
E realmente isso acontece, porque ele tem essa capacidade de complacência que a gente fala, né? Essa elasticidade. Então, imagina que você toma um líquido, 750 ml, né? Quando você vai no fast food, por exemplo, vai comer esses combos, vem aquele copão de refrigerante, seja água, seja qualquer líquido que for, suco, aquele estômago vai dilatar, né? Então, independente do líquido que você está tomando, ele vai dilatar, porque você está colocando líquido, não importa que líquido que seja. E aí vai atrapalhar a absorção, porque além daquele líquido, você está colocando mais aquela comelança toda. E o pior de tudo, que geralmente a gente toma, às vezes, líquido, às vezes com gordura, não é? E a gente demora mais também para digerir a gordura. Então, você está misturando aquele líquido com aquela gordura, e quanto mais coisa você mistura, mais tempo aquela comida fica no estômago, mais tempo demora para ela ser digerida, mais você sobrecarrega, não é? Inclusive a sua mente, você fica cansado. Então, assim, lógico que tem líquidos piores ou melhores por causa da quantidade de calorias, né? Uma água não tem caloria, um refrigerante vai ter, então você pode ficar mais obeso, além, né, de atrapalhar a digestão, pode atrapalhar outras, para você desenvolver outras doenças, como obesidade, por exemplo, né? Mas eles, em geral, seja qualquer líquido, vai acabar prejudicando a digestão, sim. E a bebida gaseificada acaba aumentando ainda mais, né, doutora Daniela? Porque já tem o volume do líquido e ainda vai ter o gás. Exatamente. A gente sobrecarrega e muitas vezes, além do gás, a gente coloca ainda gelo. Imagina que o nosso corpo, né, quando a gente vai medir a temperatura do corpo para ver se está com febre ou não, a gente sabe que o nosso corpo lá tem 35,5, 36, 36,5 mais ou menos de temperatura. Imagina que você coloca um monte de gelo no copo, né, fica aquela temperatura de 0 graus e você ingere aquele líquido gelado a 0 graus. Seu estômago precisa fazer todo um trabalho, seu corpo todo, né, ele vai se sacrificar para levar mais calor para aquele estômago. E aí piora a situação, né? Porque a cabeça, né? A mente, o corpo está fazendo todo um esforço já para fazer uma digestão que mesmo sem líquido já exigiria bastante. E aí você ainda coloca gelo, né, no copo e para beber aquele líquido, aí vai, além do esforço da digestão, o seu corpo vai ter que fazer um esforço para manter aquela temperatura de 36, 36,5 para o estômago funcionar bem. Então você exige do sistema digestório, você exige da temperatura corporal, exige do seu cérebro, né? E aí você tende a também ficar mais cansado, tanto é que tem gente que come, né? E sente aquele sono depois, né? O corpo está fazendo aquele esforço para fazer a digestão. Então o líquido coopera para esse cansaço grande que tem depois do almoço, por exemplo. Principalmente se você toma bebidas muito açucaradas, por exemplo, porque aí vai chegar lá no intestino, seu pâncreas vai ter que liberar mais insulina, né, e aí libera aquele nível alto de insulina que também começa a dar sono. Então, se você tem muito sono depois que você come, é porque você está exigindo demais do seu corpo, tem que comer um pouquinho menos, né, evitar de estar colocando muito açúcar, né, para não exigir muita insulina do seu pâncreas também. Ótimo. Quantas informações, hein? Agora, Kelly, por favor. Ela já estava começando a falar sobre os sintomas, Diego. Desculpa, doutor, mas é que eu tinha que jogar essa lenha na fogueira aí. Essa pimenta na nossa bebida. Sim. Você estava Então, falando dos sintomas, dos doutora, sintomas? é isso? Os sintomas que mais acontecem, né? A gente sabe, né? Todo mundo já bebeu líquido na refeição. Eu que sou pequenininha, né? O meu estômago deve ser muito pequenininho. E aí, o que acontece? Depois que você toma, você já começa a sentir aquele refluxo. Né? O refluxo, o que é? Aquela sensação de azia. Muita gente tem azia. A primeira coisa que eu falo, para de tomar líquido na refeição, que essa azia vai melhorar muito. Então, azia, a pessoa sente depois que come que ela está empachada, né? Fica com aquele estômago inchado, parece que demora a digestão. E não é que parece que demora, é porque realmente está demorando. Porque você está com líquido misturado com gordura, com proteína, com carboidrato que você comeu, né? Arroz, feijão,
carne, fritura, às vezes, e aí demora para sair aquela comida do estômago. E aí demora mais também para você sentir que você está saciado, né? Demora para vir um sinalzinho para o seu cérebro falar, olha, chega, né? Então, atrapalha a digestão, atrapalha a saciedade, né? A pessoa fica empachada, atrapalha a digestão, dá mais gases e dá refluxo. Então, tem muita coisa que acontece, sintomas. Não é pouco, não. E aí, Diego, você ainda vai tomar líquido nas refeições, Diego? Preciso evitar, gente. Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente. Doutora, você percebeu que é um ambiente totalmente informal, né? Kelly me colocou na fogueira aqui, assim, na frente de todo mundo assistindo ao vivo aqui, né? Mas olha, isso é super importante, você que está assistindo. Né? Vamos conversar. Um bate-papo. Minha companheira de bancada aqui já me colocou na fogueira. Sim. Mas olha, isso é super importante, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, é importante que você pegue essas orientações e coloque em prática, porque não adianta nada você ouvir e não praticar. Essas informações não vão surtir efeito se você não colocá-las em prática. Talvez você já venha de um hábito de longos anos de comer e beber. A mudança radical também pode ocasionar um problema, mas quem sabe um dia, quem sabe 2 dias na semana que você começa a tirar o líquido das refeições e vai mudando gradativamente, né? Ou a mudança tem que ser radical, doutora? Para quem já vem de um hábito de beber e comer de anos. O que eu percebo? As pessoas tomam líquido na refeição geralmente porque estão com sede. Porque hoje a gente tem uma vida tão agitada que esquece de tomar água entre as refeições. Aí chega na hora de comer, você não tem saliva, né? Porque as glândulas salivares que produzem saliva, né? Na saliva a gente tem enzimas que vão ajudar a fazer a digestão da comida, deixa ela mais molhadinha para poder descer quando a gente engole. Mas como as pessoas hoje ficam na correria, esquecem de beber água entre as refeições, não tem a produção suficiente de saliva. E na hora que vai comer, ela sente que ela está com a boca seca. E ela vai colocando o líquido para aquela comida descer, porque o líquido vai facilitar, vai deixar a comida molhadinha para ela poder descer. Então, se a pessoa toma mais líquidos e água, principalmente entre as refeições, ela não vai ter tanta necessidade de tomar água quando ela vai comer, porque ela vai ter saliva suficiente, ela vai ver que aquela saliva está se misturando com o alimento, a comida está ok, e ela desce com facilidade. Então, essa é a regra número 1, né? Começar a tomar mais água entre as refeições. Então, já estar hidratado antes da refeição, ao longo do dia, isso vai diminuir essa sede, essa vontade de beber água durante a refeição. Mas a própria refeição também pode estimular, né, doutora Daniela? Tem gente que já vê, por exemplo, uma pizza, né? Já pede um refrigerante, né? Vai num fast food, comer, McDonald's, seja o que for, já tem vontade de tomar refrigerante, né? Porque às vezes já vem no combo, já estou pagando, já está vindo. Então, qual que é a sugestão para quando você vai, por exemplo, num restaurante? Né? O que eu faço, por exemplo, quando vou num restaurante, está todo mundo sentando para comer? Eu já peço a minha bebida antes de vir a refeição, porque a absorção do líquido é muito mais rápida do que da comida. Então, eu já peço a água, seja o que for, que eu vou beber, ela já vem antes da refeição e eu já começo a tomar. E quando chega a comida que eu pedi, eu já absorvi, né, praticamente aquilo que eu bebi. Então, se você quer continuar bebendo, né, e não consegue parar nessa transição, você pode tomar antes de você comer. Né? Senta um pouquinho antes, bebe o líquido, a água, se você esqueceu de tomar, né, durante o dia, você toma um pouquinho antes e depois você começa a comer. E você falou brevemente, há um pouquinho atrás, sobre a saciedade. Fala melhor sobre isso. No caso, interferiria na saciedade? Aumenta a vontade de comer? Como assim?
O que acontece? Quando a comida, o líquido, seja o que você colocou na boca, chega no estômago, então ele já começa a aumentar de tamanho. Ele começa a aumentar de tamanho, já vai um sinal para o seu cérebro, né, que o estômago está aumentando de tamanho. Porque imagina se a gente não tivesse esse sinal, Kelly e Diego, o que ia acontecer? Né? A maioria de nós ia explodir. Ia comer sem parar, né? A gente ia explodir de tanto comer. Ia comer sem parar. Exatamente, porque E aqueles cachorrinhos novos não devem ter, né, esse sinal. Eles tomam leite, tomam, que a barriga fica deste tamanho, quase que não cabe. Cheia. É que eles estão na fase de crescimento, então eles precisam, né, igual criança, bebezinho precisa mamar várias vezes ao dia, porque eles estão em fase de crescimento, então o sistema digestório dele, o cérebro está diferente nessa fase da vida, né, então eles precisam, e intuitivamente eles vão beber mais vezes, né, e comer mais vezes. Agora, depois que a gente está adulto, normalmente, né, existe esse sinal, tem pessoas que têm, para funcionar, esse alarme é para funcionar. Tanto é que, né, não tem uma voz que te fala quando seu estômago tá cheio. Kelly, cheio, para, né, Diego? Não tem um estômago falando. Olha, tinha gente que tinha que comprar um megafone disso, hein? Eu acho que tem gente que precisa de um megafone desse aí, pra botar aqui do ladinho assim, oi, tá na hora de parar. Mas a gente sente, não é? A gente sente quando já tá cheio, mas mesmo assim a gente fala, eu vou comer mais um pouquinho, vou beber mais um pouquinho. Então, esse sinal vai, e também tem outras coisas que fazem vir esse sinal para a cabeça, né, para a mente, para você falar assim, não, parou, tá saciado. Que é quando você come, o alimento sai do estômago, vai para o intestino, que é aquele caninho, né, de quase 6 metros, né, de tamanho, vai para o intestino delgado, que a gente fala. Quando ele saiu do estômago e entrou no intestino, também libera alguns sinaizinhos que vão para o cérebro e falam, olha, já entrou aqui a vitamina B, a vitamina A, não é? Já entrou um pouquinho de cálcio, de ferro, e esses nutrientes também mandam um sinal para o cérebro para falar que está ok, que você deveria estar saciado. Quando você toma líquido na refeição, então você antecipadamente já diz para o estômago que ele está cheio, porque ele está distendido, né? Então já vai um sinal para o cérebro, nossa, está distendido. Né? Então, às vezes você come menos nutrientes do que você precisaria, porque você já colocou uma bebida lá, que às vezes é refrigerante, às vezes é um suco com açúcar, pode ser um suco de caixinha, pode ser uma cerveja, pode ser um vinho, seja o que for, né? Aí já encheu seu estômago, você vai comer menos, né? E vai demorar então esse sinal. Para ir vai vir precocemente esse sinal para o cérebro, e aí você vai comer menos nutrientes. E também vai ter, como ele demora essa digestão da comida, porque quanto mais coisa tem lá no estômago, mais demora para sair do estômago para ir para o intestino, também vai demorar esse sinal de saciedade. E aí você começa comendo às vezes mais, né? Então depende do líquido que você tomou. Então, por exemplo, se você tomou só água, né, não vai ter um sinal de saciedade por causa do nutriente que demorou para chegar, mas vai ter o sinal porque a água distendeu o seu estômago. Mas se você, por exemplo, tomou refrigerante, que tem um monte de açúcar, um monte de gás e sal, né? O refrigerante tem sódio, mas as pessoas não sabem disso, né? Muito sódio, por isso que a pessoa fica inchada. Então vai lá também para o estômago, demora para digerir, vai passar no intestino e vai um sinal para o seu cérebro, que não está indo o sinal que você está com vitamina B, vitamina C, que você está com vitamina K, né? Está indo para o sinal que você está recebendo glicose só. Então demora mais para saciar, né? Desculpa, doutora. Sabe o que eu percebo também? Às vezes a comida, você falou de sal, eu lembrei disso. Uma comida muito salgada, muito condimentada, é como se fosse uma reação natural. Você dá uma equilibrada, né? Com água, colocar um líquido para dentro, ou doces muito concentrados, aí você quer beber mais água. Então, às vezes o almoço é pesado. Ele estimula. E ainda tem aquela sobremesa super doce. É impossível não colocar líquido para dentro. Eu acho que é um clamor do corpo para tentar equilibrar, né, esse excesso de sal, de sódio, de açúcar. E aí fica hiper concentrado e o corpo precisando desse equilíbrio. Equilibrar. E é impressionante, a mesma coisa,
a pessoa vai comendo e bebendo, também dificulta a mastigação, né? Não só pelas enzimas, mas você já engole a comida meio inteira mesmo, é fácil de descer. E é por isso que acaba dando gases. Eu sempre falo para os meus pacientes, o estômago não tem dente, você só tem dente na boca. Então, se você não digere direito na boca, porque você colocou líquido, né, e desceu mais fácil a comida, vai chegar lá no estômago, a comida não está tão trituradinha, não está tão mastigadinha. E aí, o estômago não tem dente, ele vai ficar tentando fazer toda aquela reação química, tentando fazer a digestão. Aí você começa a ter gases, né, tanto arrotando, quanto também aquela má digestão vai para o intestino, aí começa a dar mais pum também, a pessoa começa a soltar mais pum, não é? E fica desagradável para quem está do lado, né, gente? Não é uma coisa agradável, nem para você, nem para as pessoas que estão do seu lado. Então, a gente precisa prestar atenção, né, porque a gente comendo, bebendo tudo junto e dependendo da qualidade da comida também que a gente tem, né, se mistura muita coisa na mesma refeição, também vai ter problema. Uma coisa tão simples, né, Diego? Nossa, tão simples e que impacta tanto, né? Agora, doutora, você comentou sobre refluxo. Eu queria te perguntar, se tiver alguém que está ouvindo a gente, que está assistindo, que tem problemas de refluxo, tomar qualquer líquido nas refeições, qualquer que seja a refeição, potencializa isso? Com certeza, Diego, porque imagina que eu sempre falo para os meus pacientes, olha o seu prato antes de você comer. E lembra que seu estômago tem mais ou menos o tamanho da sua palma da mão fechada. Imagina como é que ia entrar toda aquela comilança nesse saquinho, né, que é o estômago. Imaginando, né? E aí você Estou imaginando o meu aqui, que daqui a pouco eu acho que tem o aniversário do meu sobrinho, aí eu tenho que imaginar aqui já. Aqui, ó. E aí o que acontece? A gente tem uma tampinha, né? Quando a comida vem aqui para o esôfago, que é um caninho, tem uma tampinha lá embaixo, que antes de entrar para o estômago, né, tem uma tampinha no estômago em cima e embaixo. Então, essa tampinha que está lá saindo do esôfago, entrando para o estômago, ela abre quando a comida vai entrar no estômago. E quando você tem muita coisa lá dentro do estômago, essa tampinha ela meio que abre para o seu estômago não explodir. Né? Porque imagina que você tem uma tampinha embaixo, uma tampinha em cima. Você está colocando coisa, né? Se está fechado as duas tampinhas, explode. Então, para não explodir, né, Deus fez essa tampinha em cima para abrir e aí começa a voltar aquela comida para o esôfago, né? E começa a dar esse refluxo, essa azia, queimação. E realmente, literalmente é uma queimação, porque lá no estômago tem aquele ácido, né, o ácido clorídrico, que vai voltando para o esôfago e vai dando essa sensação de queimação. Agora, você já ouviu com certeza, doutora Daniela, que alguma quantidade de líquido há quem diga que faça bem tomar durante as refeições. Faz bem, assim, eu até hoje tinha ouvido que não, entendeu, Diego? Mas eu ouvi recentemente que alguma quantidade, 100 ml, 180 ml, faz até bem tomar, mesmo numa refeição como o almoço, que é uma refeição que exige mais do estômago, né? Fala sobre isso. Então, depende de que hora que você vai tomar esse líquido. Se você tomar um pouquinho antes, 100 ml, por exemplo, que é um pouquinho menos que uma xícara, não vai ter tanto problema, né? Porque aquela água, o chazinho, que seja, se for uma coisa na temperatura, um líquido na temperatura mais quentinha, né? Por exemplo, os orientais, né, os japoneses, eles têm bastante hábito de tomar chá nas refeições. Mas o chá é muito pouca quantidade, não é aquela xícara nossa, né? É um copinho muito pequenininho e é quente, né? Então não tem essa ideia de tomar algo muito frio, vai atrapalhar independente da quantidade. Agora, se você tomar até 100, 150 ml, né, um pouquinho antes da refeição ou logo depois, né, você espera um pouquinho, depende se você comeu muita gordura, não é bom tomar logo depois, espera um pouquinho e depois você toma. Né, depois de 1 hora por aí, você já pode começar a tomar líquido. Mas durante a refeição vai depender da quantidade e também da temperatura. Se for um chazinho, por exemplo, ou algo na temperatura ambiente, não vai fazer problema também, não vai ter problema. Agora, para quem tem refluxo, igual o Diego já falou,
independente da quantidade, vai prejudicar. Já vai ter impacto. Para quem já tem refluxo, tem que evitar de qualquer jeito, qualquer líquido. E preparações mais caldeadas, mais líquidas? Sopa? Interessante. Interessante a sopa, né? A sopa depende de como ela foi feita. A sopa ela pode ser aquele tipo um caldo que tem os pedaços de legumes, carne, seja o que for, e você vai mastigar, né? E aí você não pode também tomar grande quantidade. Eu não sei se vocês já perceberam. Se você toma muita sopa, mesmo que seja só de legumes, começa a dar gás depois, né? Porque você misturou muita coisa lá dentro, mesmo que triturado, começa a dar gases. Muita gente tem gases, né? E refluxo depois que toma sopa. Então, até sopa, a gente tem que saber o quanto tomar. O pessoal fala, eu tô light, eu tô diet, né? E dieta aí da sopa. vai tomar sopa, mas aí é a dieta da sopa, mas toma 3, 4, né? Pratos de sopa, vai ter rodízio de refluxo. sopa. Deu sopa, tá comendo, né? Sopa tá comendo. E em Manaus tem bastante, né? Rodízio Tem. de sopas. Tem. Pode tomar sopa, gente, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, porque senão vai dar refluxo. Interessante. Agora, doutora, a gente está partindo aqui para o final. Nosso tempo passou rápido, hein, Já Kelly? foi. Meu, já foi. A produção já está pulando aqui para fechar o programa. Quais seriam as medidas preventivas para eliminar esses problemas? Então, primeiro de tudo, a gente não pode esquecer de tomar água entre as refeições. A nossa glândula salivar está com bastante água suficiente, saliva, para fazer a digestão e seu alimento poder estar molhadinho. E para quem também tem ainda hábito, né, de tomar às vezes refrigerante, que é muito calórico, eu sempre sugiro que vai transicionando para um suco, depois vai transicionando para uma água, né, até que a pessoa tenha prazer de tomar água. Porque tem gente que fala assim, eu não quero tomar água na refeição, entre as refeições, porque eu não tenho vontade de tomar água. Porque só toma refrigerante, suco de caixinha, coisas muito açucaradas. Então a gente vai transicionando para essas pessoas, para, por exemplo, um suco sem açúcar, depois vai para uma água aromatizada, você coloca uns morangos, né, algumas frutinhas para aromatizar, e depois vai para a água mesmo, entre as refeições. Olha só, Legal. interessante. Agora, doutora, é o seguinte, no final dos programas desta temporada desse podcast, os convidados, eles sempre avaliam se a Kelly e eu aprendemos direitinho o conteúdo. A Kelly vai fazer um mitos e verdades e eu vou fazer um resumão. E aí você avalia se deu certo, se a gente reprovou. Tá, Então vamos lá. Vamos Combinado. começar com a Kelly. De acordo com o que você falou, doutora Daniela, é verdade que tomar líquidos com os alimentos dilata o estômago? Sim. Verdade. É verdade que o refluxo pode piorar com líquidos na refeição? Com certeza. É mito dizer que tomar líquido na refeição é inofensivo? Correto. E é verdade que estar hidratado antes diminui a vontade de tomar líquidos durante a refeição? Parabéns. Muito bom, Kelly, mas a aprovação ela é em conjunto, tá? Então tem que esperar a minha parte. Tá Vamos bom. lá, um resumão aqui. Beber e comer ao mesmo tempo é realmente um problema, seja qual for o líquido. O cansaço acontece sempre que você beber qualquer líquido após a refeição. E também bebidas ricas em açúcares após a refeição também pode ocasionar esse cansaço excessivo. Você pode pedir água antes da refeição quando for ao restaurante. Tome o líquido um pouco antes de você comer. É importante estar hidratado quando for se alimentar. E aí, doutora, passamos? Muito bem, muito bem. Acho que passaram na lição. Fantástico. Legal. Doutora, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer enorme te receber aqui neste episódio inaugural do podcast Viva Mais. Nossa, que prazer mesmo, Dani. A gente está Prazer foi super meu, feliz gente. com tanta informação, tanto conhecimento riquíssimo que você compartilhou com a gente. E eu estou muito feliz de ter participado com vocês e também de saber
que o Hospital Adventista de Manaus está tendo essa iniciativa tão importante para ajudar as pessoas aí da comunidade de vocês. Que legal. Obrigado, doutora. Um abraço e com certeza você vai retornar com a gente em outras temporadas. Será um prazer, Diego, estar com vocês. Tchau, Obrigada, tchau, Dani. tchau, Até doutora. mais. Agora, olha só, vou falar aqui na geral. Pode cortar para geral aqui, produção. Você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, esse podcast está só começando, Kelly. Oh, Tem vários outros episódios com assuntos muito especiais. Inclusive, você já quer um spoiler do já próximo episódio? Fala um pouquinho. Eu já vou falar só um pouquinho agora. do segundo. O que vem semana que vem, Diego? No segundo episódio desta temporada, o tema é obesidade, algo muito além da estética. Uau. Então, na próxima semana, você vai conhecer, você vai ter mais informações sobre os riscos da obesidade. Hoje a gente vê muito na internet a romantização da obesidade, mas você vai conhecer os perigos e como a obesidade ela é considerada hoje É uma pandemia. uma pandemia. Exatamente. Uma pandemia, eu não sei se você sabe, mas qual que é a capital da obesidade no Brasil? No Brasil, é aqui, em Manaus. É em Manaus, olha só. Então pega todas essas informações que nós compartilhamos aqui, coloca em prática, porque nós temos certeza que elas vão cooperar para que você viva mais. Esse podcast está só começando e a gente se vê na próxima semana, não é isso, Kelly? Até lá. Tchau, tchau.